Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar aí a terceira bateria de química do segundo ano. A gente vai falar um pouco sobre as interações moleculares. A gente vai entender como que as moléculas elas interagem, elas se ligam, como que funciona essa característica e essa aplicação aí das forças intermoleculares, né? Como que agem essas forças para manter as moléculas unidas, né? Então vamos lá, dar início com uma questão para vocês. Primeira pergunta, né? Por que as lagartixas andam na parede? Né? Acredito que alguns já saibam, outros têm uma ideia. É uma pergunta bem interessante, porque o animalzinho tem lá o seu peso e ele consegue subir numa boa, em qualquer superfície. Ele vai que vai, sem problema algum. Então, será que existe alguma coisa que faça com que ele, uma força, né, sobrenatural, faça com que ele se mantenha ali subindo pela parede ou qualquer outra superfície? Uma outra questão, né, que a gente vai conseguir depois, vocês vão conseguir responder depois que a gente falar um pouco sobre as forças intermoleculares, é a questão do sabão. Né? Se para fazer sabão a gente precisa de gordura, como que ele consegue limpar? Né? Porque a gordura é uma sujeira. E como que a gente consegue limpar essa sujeira depois? E no final de tudo ali vocês vão conseguir explicar quem que entra em ebulição primeiro, se é a água ou se é o álcool, quem tem maior temperatura de ebulição, se é a água ou é o álcool, né? Explicar aí na parte química como que acontece isso. Então, resumidamente, sobre polaridade das ligações. Nós já vimos ligações iônicas, covalentes e as metálicas também. Na ligação iônica, lembrando, ela é uma ligação de caráter polar. Por que polar? Porque para que haja ligação iônica, eu preciso de um cátion, que é uma espécie química com carga positiva, e o ânion, que é uma espécie química com carga negativa. Então, essas cargas geram polos, por isso a molécula tem um caráter polar. Aqui no exemplo eu tenho o Na e o Cl. O sódio ele tem uma característica positiva, é um cátion, e o cloro ele tem uma característica negativa, ele é um ânion. Então existe um polo que vai fazer com que esses dois átomos se atraiam, tá bom? Então a ligação iônica ela tem um caráter polar. Toda ligação iônica ela é polar, ponto. Não tem ligação iônica apolar, não existe. Toda ligação iônica ela é polar. Já na ligação covalente eu tenho duas situações, porque a ligação covalente ela é um pouco mais, ela tem um pouco mais de detalhe para ser explicado. Então vamos tentar resumidamente explicar o que acontece aqui de uma maneira bem fácil. Olha só, vamos observar aqui essa imagem. Né? Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o cloro. O hidrogênio ele tem uma carga, né, parcial aqui positiva, né, porque ele está lá, ele tem lá as características dele do lado que fica mais do lado esquerdo da tabela periódica, então ele tem uma carga parcial mais positiva. O cloro ele já tem uma carga parcial mais negativa, então ele tem uma leve tendência aí, uma tendência a atrair alguns elétrons, assim como o hidrogênio também, né? Porque é uma ligação covalente, eles precisam compartilhar os elétrons, então ambos precisam de elétrons. E como verificar aí, né? Então existe essa característica, alguns elementos químicos eles têm uma tendência, uma carga parcial positiva ou negativa maior em relação ao outro. Nesse caso específico, o cloro ele vai ter uma carga negativa muito grande, porque o tamanho do raio dele, né, ele é bem grandão, então ele vai sofrer aí o hidrogênio e eles vão sofrer essa deformação aqui, e aí com essa característica mais negativa do cloro e mais positiva do hidrogênio, a ligação que é covalente, ambos compartilham elétrons, aqui os elétrons sendo compartilhados, ela tem um caráter polar.
tá? Por conta dessas parcialidades aqui de cargas que, por atração e repulsão, acabam sendo geradas nessa atmosfera aqui que está próxima, né, nesse meio próximo entre os elétrons, entre os átomos aqui, tá bom? Ao redor dos átomos. Lembrando, né, que os átomos, eles têm ao redor dele níveis de energia, tem elétrons sendo rondando eles aqui, então isso faz com que eles tenham essas características, tá bom? No caso da ligação covalente do tipo apolar, aí eu tenho elemento químico igual. Eles têm a mesma eletronegatividade. Então eu tenho dois átomos de cloro, ambos precisam de elétrons para se estabilizar, mas eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma tendência aí para atrair elétrons para si. Então, de uma maneira geral aqui, resumidamente, né, toda ligação iônica é polar, por conta dos cátions e ânions, né? O princípio da ligação iônica é ser formada por cátions e ânions. E na ligação covalente, eu tenho uma característica polar quando eu tenho uma eletronegatividade um pouco diferente entre eles. Eles são semelhantes, tá? Mas levemente aí gera essa carga parcial nos dois átomos e aí tem esse caráter polar, porque tem os dois polos. E o apolar é quando as eletronegatividades são as mesmas, as cargas são as mesmas, e aí ele é apolar, tá bom? Dando continuidade, né, na eletronegatividade, aí está uma definição, né, essa capacidade que o átomo tem de trazer elétrons para si, atrair elétrons, enfim, para que ele se estabilize, tá bom? Isso é uma tendência. E aí existe um caráter polar e um caráter apolar dentro desses compostos, né? Então, toda vez que eu tiver qual que é o caráter polar, né, nesses compostos? Toda vez que eu tiver a eletronegatividade, a diferença dela for maior que zero, eu vou ter um caráter polar nas substâncias, nos átomos, nas moléculas, enfim. Porque existe uma tabela com valores de eletronegatividade de cada átomo. Né? Então a gente consegue fazer uma subtração, né? Subtrair de um átomo para o outro. Então vamos pensar lá no exemplo do hidrogênio e do cloro. Então tem o hidrogênio, ele vai ter um valor de eletronegatividade, o cloro vai ter outro. Eu faço uma diferença, faço uma subtração e vai dar um valor. Como esse valor vai ser diferente de zero, então ele tem esse caráter polar. Para ser apolar, ele vai ser muito próximo de zero, mas zerado mesmo. Tá? Na prática, tem que estar dando zero, já é o suficiente, porque esses valores tem casas decimais, enfim. E aí existe uma fila de eletronegatividade. Né? A tendência que ele tem de atrair elétrons vai sempre do hidrogênio para o flúor. Tá bom? E aí tem aqui um macetezinho aqui, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para poder você gravar essa sequência aqui de átomos, que são os mais eletronegativos aqui, desse lado esquerdo, e os menos eletronegativos do lado direito, tá bom? A gente não pode deixar de falar, né? Já falamos de polaridade, entendemos o que é uma molécula de caráter polar dentro das covalentes, né? O que ela tem caráter polar e apolar. E agora a gente pode falar das forças de interação entre essas moléculas. É esta força de interação que vai fazer a lagartixa subir pela parede, o sabão conseguir limpar a gordura, né, daquela lasanha gostosa de domingo, e também explicar por que o álcool ou a água, qual é a temperatura, né, qual dos dois entra em ebulição mais rápido aí, né, qual que entra em ebulição primeiro. Então vamos entender uma situação. Primeiro eu tenho as forças intermoleculares e as forças intramoleculares. Nas intramoleculares, elas mantêm os átomos unidos, que está dentro, tá? É entre os átomos, tá bom? Para poder formar as moléculas, que seriam as ligações químicas, tá bom? A ligação covalente, iônica, enfim. Nas intermoleculares, essas forças elas aparecem, existe aí essa questão da atração, característica polar, apolar, enfim, indução, aí é bem
bem física mesmo, né? Com o princípio básico de cargas opostas se atraem, aí tem repulsão, é isso mesmo, é exatamente isso que acontece. E aí essas intermoleculares, essas forças, elas vão agir de maneira que essas moléculas elas se unam, né, para criar aí um aglomerado de moléculas, enfim. Aí nós temos três tipos, né, principais, assim, tem uns detalhes, mas basicamente é isso, tá, gente? Dipolo induzido, que são as forças de London. Antigamente chamava de força de Van der Waals, que era o cientista que criou, determinou, estudou sobre o assunto, tá bom? Nas forças de London, o que ocorre nas forças de London, né? Essas forças de London, elas ocorrem entre moléculas apolares, tá? Então, moléculas com a mesma característica de eletronegatividade aí, elas vão se unir porque existe essa questão dessa força que acaba interagindo, uma situação bem de indução mesmo, para induzir a geração desse dipolo, né? Ele vai induzir a formação dos polos, né, positivo e negativo, para que elas se unam, porém é muito fraca. As moléculas apolares, elas não têm essa interação com muita força, então a intensidade dela vai ficar bem fraca. É uma molécula que eu consigo romper assim com bastante facilidade, eu consigo quebrar a molécula com bastante facilidade, tá bom? Qualquer temperaturazinha que eu colocar, ela vai quebrar, tá bom? Na dipolo permanente, ela já ocorre entre moléculas de caráter polar, porque aí as cargas parciais positivas e negativas elas estão mais evidenciadas. Então essa questão de atração e repulsão ela está mais evidente, então ela consegue se sustentar por mais tempo. Fica um pouco mais difícil de eu romper essa ligação. Tanto que a intensidade da força entre essas moléculas ela é um pouco média, ela já é média, ela é um pouco maior do que a das forças de London. E por último aqui eu tenho as ligações de hidrogênio, que ocorre somente, aí tem um adendo, né? Só vai ocorrer com moléculas que tenham o hidrogênio ligado a um desses três elementos aqui, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, tá bom? Se não tiver o hidrogênio ligado a um desses três, esquece, não é ligação de hidrogênio, pode ser dipolo permanente ou dipolo induzido, né? As forças de London, tudo bem? Como eu tenho uma diferença de eletronegatividade muito grande entre hidrogênio e esses elementos aqui, a intensidade de ligação deles, né, a intensidade da força da ligação entre elas, da interação entre elas, ela é muito alta. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa presença de forças de interação, de ligações de hidrogênio nas moléculas de DNA. Então, nas moléculas de DNA, eu tenho esse momento aqui do hidrogênio sendo ligado a nitrogênio, né? As bases nitrogenadas lá do DNA, tá bom? Então, essa é o panorama geral. Então, resumão, eu tenho as forças, as interações intermoleculares e as intramoleculares. As intramoleculares são as ligações propriamente ditas. Nas intermoleculares, o que vai acontecer? Eu tenho três tipos: forças de London, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Tá? Como que ficam as propriedades desses compostos? Que é o mais importante aqui também, né? Saber como, geralzão, assim, como que essas propriedades, como esses compostos se comportam nas suas propriedades aí físico-químicas, vamos colocar assim, né? Então eu tenho aqui dipolo induzido, forças de London, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Com relação à temperatura, então vamos pensar um pouco. Vamos entender por que aumenta das forças de London para hidrogênio a temperatura de ebulição e fusão, elas aumentam. Vamos pensar. Se eu tenho forças entre moléculas mais fracas, está mais fácil de romper, o que é aumentar a temperatura? É você aumentar a agitação entre essas moléculas. Se é fácil de romper, uma temperatura mais baixa eu consigo romper, né? Se ela tiver forças de London. Se eu tiver uma ligação de hidrogênio que tem uma intensidade de força mais alta, eu vou precisar de uma temperatura um pouco maior para romper essas ligações. Por isso que, de um modo geral, a temperatura de fusão e ebulição, elas aumentam
neste sentido aqui. Então, as forças de London sempre vão ter moléculas, né, formadas por elas com uma temperatura de fusão e ebulição menores do que as ligações de hidrogênio. Ainda bem, né? Já pensou pegar um calorzão aí de quase 40 graus, o nosso DNA se romper todo? Não, ela aguenta. Né? Por que aguenta? Porque é uma força de interação bastante alta, então precisa de uma temperatura muito grande para você romper aí essa molécula de DNA, por exemplo. Tá? Tem outros fatores, mas um desses também. Com relação à solubilidade, aqui a gente tem um princípio bem básico sobre solubilidade. Pensa assim que é mais fácil. Semelhante dissolve semelhante. Ponto. Então, substâncias, isso vai explicar o porquê que o sabão dilui a gordura, hein? Se eu tenho substâncias ou moléculas ou compostos que são formados por forças de dipolo permanente, por exemplo, se eu encontro duas substâncias diferentes, mas elas são formadas por esses tipos de interação, elas vão se solubilizar. Porque como elas têm uma afinidade química, elas vão conseguir se misturar. Tá bom? É igual o óleo e a água. Né? O óleo e a água, eles não têm afinidade química. A água, ela tem uma característica mais polar em relação ao óleo. Né? Porque tem lá o oxigênio lá com aquela carga parcial negativa gigante, e eu tenho os hidrogênios, então cria-se ali uma característica polar, mesmo sendo uma ligação covalente, tá certo? E o óleo que é apolar mesmo, não tem nada, só tem carbono e hidrogênio, e aí ele não vai se misturar mesmo, porque eu tenho forças interagindo diferente, então não dissolve, tá bom? Por isso que a solubilidade, se você lembrar dessa regrinha do semelhante dissolve semelhante, fica tudo mais fácil, tá bom? Já finalizando agora aqui essa parte teórica, né? Condutibilidade elétrica, né? De uma maneira geral, a condutibilidade elétrica está atrelada à presença de íons em solução. Tá? O que são íons? São espécies químicas carregadas ou positivamente ou negativamente, tá certo? Esses íons são os que vão promover a movimentação entre os elétrons ali quando passa a corrente elétrica. Como nas moléculas, nos compostos covalentes, eu não tenho a formação de íons, né? Eles já não são bons condutores. Tá? Eles não são bons condutores. Então, em relação a esses compostos, de uma maneira geral, eles não conduzem muito bem. Pode até conduzir, mas elas são uma condutibilidade muito fraca, às vezes nem perceptível, dependendo do tipo de equipamento, você nem consegue mensurar essa condutibilidade elétrica, tá? Então ela é bem baixa, quase zerado mesmo. Aí a gente tem uma exceção, aí a gente vai deixar aí para vocês pensarem, a questão da grafita ou grafite, enfim. Ele sim conduz bem a corrente elétrica. Tá? Inclusive ele é até usado como eletrodo também em alguns experimentos de química aí em laboratório. E aí fica aí uma pergunta para vocês, por que o grafite ou grafita, né, como eles gostam de falar, conduz corrente elétrica. Ele é um bom condutor, apesar de ser formado só por átomos de carbono. Tá? Enfim, fechando nossa aula, algumas atividades para vocês praticarem aí, tá bom? Primeiro, vocês vão lá agora retomar aquelas questões lá do começo, tá certo? Essas questões aqui, ó, tá bom? Vocês vão retomar essas questões e vão tentar explicar o porquê dessas questões, como tentar justificar isso. E assim, faça um pequeno texto explicando, coloca desenho da molécula, sabe assim? Seja criativo aí na hora de você justificar a sua resposta para essas questões, tá bom? E depois vocês têm aqui algumas atividades da apostila que estão relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Que tá aqui, ó. Então, na página 36, o item 2A e 2B, na página 37, o 2F, e na página 38, o 3A, o 3B, 3D, 3E e 3F. Você vai falar assim, nossa, é muito. Não, porque os exercícios são bem curtos. Eles são, assim, de aplicação mesmo teórica do que está se falando aqui. Tudo bem? É isso, pessoal. Então,
tá aqui o meu contato, meu e-mail, lá o Instagram da plataforma. Lá também, às vezes a gente está postando bastante coisa. Vocês podem perguntar e ficar à vontade, tá bom? Um abraço para todos vocês aí e bons estudos. Até o próximo.